Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos na semana 3 do ciclo 3, ou seja, na última semana do bimestre, e o nosso assunto é divisão envolvendo números decimais. Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esse assunto de divisão envolvendo números decimais é que se você tiver que fazer uma divisão por 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, números que começam com 1 e são seguidos de zeros, né? Ou um só, que seria o caso do 10, 100, o 100 com 2 zeros, o 1000 com 3 zeros, e assim por diante, que essa lista é infinita, né? Quando você quiser fazer divisão por números desse tipo, você vai seguir o seguinte padrão. Exemplo aqui, vou pegar do exercício 1 da página 104. Vou pegar um parecido, na verdade. Se você tem lá 15,9 divididos por 10 ou 15,9 divididos por 10. Em forma de fração também deve ser considerado uma divisão normal. Não é muito comum aparecer número decimal no numerador ou no denominador de uma fração, mas pode acontecer principalmente durante a resolução de algum exercício, tá? Quando você tem essa situação aqui, o que você vai fazer? Você vai voltar, isso significa, né, andar para esquerda, tá? Com uma casa decimal, porque o 10 tem um zero. Então, isso aqui vai ficar 1,59. Se você prestar atenção, você andou com a vírgula aqui. Essa casa decimal estava aqui, né? E foi parar ali uma casa antes, tá? Então, isso acontece porque foi dividido por 10 e o 10 tem apenas um zero, ok? Então, deixa eu escrever certinho aqui para você, que isso aí é igual a 1,59. Se a gente tivesse esse mesmo exemplo, só que divididos por 100, o que você teria que fazer? Você teria que voltar essa vírgula duas casas. E isso ia deixar a situação assim, ó. Então, a vírgula tá aqui, originalmente, né? Você vai andar uma, duas e vai pôr a vírgula. E para essa vírgula não ficar ali na frente sozinha, não existe um número que comece com uma vírgula, você acrescenta um zero. Então, fica 0,159, ok? Olha o que aconteceria se fosse dividido por 1000. Você teria que andar 3 zeros. Então, ficaria o número como ele é, a vírgula original está depois do 5, você andaria uma, duas, três casas e daí poria a vírgula. Essa casa que ficou vazia acrescenta um zero e antes da vírgula também acrescenta um zero. Então, vamos destacar aqui, deixa eu pegar uma cor não muito forte, azul. E eu vou mostrar para você, a vírgula estava aqui, andou uma, duas, três casas, né? Então, vou anotar aqui 3 casas andadas para a esquerda, porque é divisão. Aqui, você andou 2 casas, tá? E aqui você andou uma só, que coincide com a quantidade de zeros que você tem no divisor, certo? Só lembrando, bem importante a gente falar isso, tá? Vou colocar aqui entre aspas, andamos para a esquerda. Vou colocar aqui andamos entre aspas. Andamos para a esquerda, pois é divisão. A mesma coisa a gente faria se fosse multiplicação, só que andaríamos para a direita, tá? Lembra, dividir diminui o número. Então, você anda para a esquerda, ok?
E multiplicar aumenta o número, então você anda para a direita, certo? Então, não se esqueçam disso e usem isso no dia a dia. Seria o primeiro tópico, esse seria o primeiro tópico, tá? Que eu tinha para falar para vocês. Peço que vocês façam os exercícios sobre isso ali da página 105. E quero falar com vocês agora sobre uma divisão qualquer que pode aparecer para vocês, mas que não é exata. Então também vou pegar um exemplo do livro ali, 78 divididos por 5, né? Então imagina, 78 não tá na tabuada do 5, nem se você passar do 5 vezes 10, que é o 50, nem se você continuar 5 vezes 11, 5 vezes 12, 5 vezes 13 e assim por diante, não vai aparecer esse número na tabuada do 5, porque ele não é divisível por 5. Mas isso não quer dizer que eu não consiga dividir, né? Quer dizer que o resultado não vai ser inteiro. Então, o que eu vou fazer? Normalmente, como se nada tivesse acontecido aqui nessa conta, eu vou fazer uma vez 5 dá 5, resto 2 ali, certo? Vou abaixar este 8 para fazer parte do número que eu vou continuar dividindo, tá? Então, 5 vezes 5, eu sei que é 25. Fazendo conta de menos aqui, eu vou ter 3 de resto, certo? Esse 3 aqui seria o fim da minha conta com o resto se eu quisesse parar aqui. Eu não quero, então eu vou acrescentar uma vírgula aqui, que me dá o direito de colocar um zero aqui, certo? Se eu coloquei um zero, eu vou continuar a divisão também, como se fosse o primeiro número que eu estou dividindo nessa conta. 6 vezes 5 é 30. E a gente tem aí o resto zero, ok? Então, 15,6 seria essa resposta. Pode acontecer, gente, de não ter só uma casa decimal aqui, tá? Pode acontecer de ter várias e várias casas decimais. Um exemplo disso é quando você não consegue terminar a conta, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. 5 divididos por 3. 1 vezes 3 é 3, sobra 2. E aí, por causa desse 2 não ter mais nada para baixar, né? Você vai colocar uma vírgula ali, um zero aqui. E 3 vezes 6 é 18. Vai sobrar 2. E zero aqui. Depois que você põe a primeira vírgula aqui, você pode colocar quantos zeros você precisar no resto que for dando, né? E não precisa colocar mais vírgula aqui, obviamente, né? A gente nunca viu um número com várias vírgulas ou com duas vírgulas. A gente sempre tem um número com uma vírgula, né? Então, de novo, 6 vezes 3 vai dar 18. Vai sobrar 2. E se você perceber, isso aqui tá repetindo. Já deu 2 o resto e eu tive que acrescentar. E aí eu ponho 6, daí dá 18. E sobra 2 de novo. Ou seja, o que tá acontecendo aqui, ó? Isso aqui não vai terminar nunca. Isso aqui vai ficar uma eterna repetição. O que isso significa? Que a gente encontrou uma dízima periódica, certo? Ela é uma dízima porque não tem fim, é infinitas casas decimais. E é periódica porque repete a mesma casa decimal, tá? Então, não se esqueça que a palavra dízima significa infinitas casas decimais, ok? Isso é bem importante você saber, tá? Outra coisa que eu queria também falar para vocês é que se você tiver situações em que você precisa fazer contas com números, com vírgulas, já não é o resultado que vai dar, mas a própria conta. Então,
9,75 divididos por 2,3. Você não vai fazer essa conta assim como ela está aqui. Você vai transformar essa conta em fração para depois fazer, tá? O livro até traz alguns métodos de resolução sem transformar em fração, mas ele traz também o de transformar em fração e esse é o melhor, tá? Então, a gente vai transformar o 9,75 em 975 sobre 100, ok? Se você tem duas casas decimais, você vai colocar aqui embaixo 2 zeros e escrever o número em cima sem a vírgula. Isso foi o conteúdo da semana passada, tá? E o 2,3 a gente vai transformar em 23 sobre 10, certo? E aqui continua sendo uma divisão, né? Eu só transformei os números decimais em frações, ok? Agora você vai fazer a conta como se você tivesse começado aqui o exercício, certo? Então, como que a gente faz essa conta? A gente copia a primeira fração, transforma em vezes e inverte a segunda fração. Não esqueça, né? Divisão de fração é multiplicar pelo inverso da segunda fração. Já posso cortar esses zeros aqui, tá? E vai acontecer o quê? Eu vou transformar numa fração só, fazendo a multiplicação. Então, vai ficar 230, ok? Se você for dar a resposta em decimal, e é interessante fazer isso porque o enunciado original estava em decimal, então a resposta seria em decimal, né, também. Aqui, ó, por 230. Então, eu vou buscar o que aqui, tá? Eu vou pensar quanto vezes 230 que chega perto de 975. Pensa comigo. Se eu fizer, por exemplo, 3 vezes 230, vai dar 690, né? Será que nesse 690 cabe mais 230? Então, 690 mais 230 seria 910, se eu não me engano. Então, 4 vezes 230, aqui seria o nosso rascunho, né? 4 vezes 230 seria 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8. Com o que foi? 9. 920. Com certeza, se eu tivesse feito 5 vezes 230, que seria colocar mais 230 aqui agora, passaria de 275. Então, eu vou usar o 4 mesmo. 4 vezes 230 deu 920. Se eu for fazer essa conta de menos aqui, vai sobrar 55. Eu posso continuar colocando uma vírgula aqui e um zero aqui, tá? Vou apagar minha conta de rascunho para não ocupar espaço aqui. E, continuando, quantas vezes 230 vai dar 550 ou chega perto? Se você colocar 2 vezes 230, vai ser 460. Então, 2 vezes 230, 460. Professora, por que você não tentou 3 vezes? Porque eu sei que 3 vezes já vai passar de 600, vai dar quase 700, então passa muito de 550 aqui. E aí, quando você vai fazer a conta de menos, você pode fazer de cabeça ou emprestar mesmo, se for necessário, né? Eu sei que de 460 para 500 vai faltar 40. E daí, como é 550, eu sei que aqui vai sobrar 90, tá? E aí eu posso acrescentar mais uma vez o zero aqui, certo?
sem que eu precise colocar mais uma vírgula aqui. E eu sei que 4 vezes 230, que tinha dado 220 aqui, eu sei que eu não posso usar de novo. Então, vai ter que ser 3 vezes 230, que dá 690. E aí, isso aqui vai dar 270 a subtração, certo? E aí, eu posso continuar essa conta aqui com mais casas decimais, certo? Continuar essa conta aqui para baixo, ou eu posso parar em 2 casas decimais, que é o mais utilizado também, tá? Então, não vai caber aqui. Eu vou escrever a sentença matemática de novo. 9,75 divididos por 2,3, que foi transformado em fração e depois foi feita essa conta, vai resultar, na verdade, em aproximadamente 4,23. Aproximadamente, porque eu não terminei a conta, né? E esse símbolo aqui, ó, o igual você já conhece, se você colocar como se fosse, né, um tio, o acento tio em cima do igual, você tem a palavra aproximadamente na linguagem matemática. Então é isso, gente, por hoje. Espero que vocês façam com calma e atenção aos exercícios da produção acadêmica, mas também não deixem de fazer os exercícios sugeridos no material de apoio, porque é bem importante você ter treinado essa matéria, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.